E aí, meu guerreiro? Esse é o segundo episódio de uma série de vídeos onde nós vamos desvendar esse livro incrível do Russell Brunson. Eu já li um pouquinho dele aqui. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre a segunda parte, da onde a gente parou, que foi as 5 fases para se tornar um expert. Então vou partir daí. Mas, cara, queria deixar muito claro aqui que deu um trabalho enorme. Eu vou pedir pro editor colocar aí um time-lapse de eu lendo e resumindo esse vídeo, que é basicamente essa folha aqui, tudo que eu vou falar para vocês, beleza? Então, além dessa folha, também tem alguns comentários aqui, algumas coisas que eu quero ler desse livro. Então, esse vídeo em específico, ele tem muito valor, tá? Ele deu trabalho para fazer, eu li esse livro uma vez, trouxe anotações no meu caderno com uma visão mais de professor, numa visão de, poxa, eu vou ensinar este conteúdo para outras pessoas, e isso rendeu essas anotações aqui que eu estou prestes a revelar. Deixa o like de confiança, qualquer coisa você tira esse like depois, sem problemas. Mas vamos começar assim? Deixa esse like aí, que esse vídeo deu trabalho. Deixa eu deixar esse objeto perfurante, cortante aqui do meu lado, e vamos falar de conhecimentos, vamos falar de funil de vendas, vamos falar dos segredos dos experts, segundo o Russell Brunson. Então, como eu disse no início, são 5 fases para se tornar um expert. Essas 5 fases são divididas em 2 etapas principais, que é uma etapa de crescimento e uma etapa de contribuição. Quais são essas fases exatamente? Dentro do crescimento, nós temos o sonhador, então o expert sonhador, ele está sonhando ainda em se tornar o expert. O reporter, que eu achei bem interessante o conceito que ele colocou aqui, e existe um valor dentro disso. E aí, quando a gente chega já na contribuição, o criador de frameworks, que são justamente essas imagens aqui que a gente tem comentado já desde o primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, começa lá do primeiro episódio. Eu vou deixar aqui no balãozinho o link para você acessar diretamente. Começa lá no primeiro episódio, depois você lembra esse, que vai ser bem bacana a transição das ideias de um episódio para o outro, beleza? Então, o criador de framework, ele é a terceira fase. Depois nós temos o servidor, que é a partir do momento que o expert está servindo, né, pessoas e aprendendo com isso. E a última fase, que é a quinta, né, a quinta e última fase, é o expert, né, que é de fato quando ele se torna um expert ou um guia. E olha só, nesse vídeo nós vamos partir da página 38 e vamos finalizar na página 60. Mas assim, eu estou te resumindo todo esse conteúdo aqui, tá? Isso não tira a necessidade que, se você for um entusiasta do assunto, quiser aprofundar no assunto, a necessidade de você de fato ler esse livro. E aí eu vou ver se eu consigo encontrar o link aqui para deixar aqui embaixo um link de bom custo-benefício para você adquirir e ler esse livro depois, tá bom? Mas o ponto é que tem muito valor agregado nisso daqui. E nos comentários que vão ser ditos a partir do que está escrito aqui, tá? Então, deixa um comentário aí embaixo se essa série de vídeos está contribuindo para você de alguma maneira. Vou ficar muito feliz em saber se isso está te ajudando, beleza? Então vamos agora à fase número 1, que, como eu disse anteriormente, é o sonhador. E olha só, o que é o sonhador aqui na minha concepção, né? Em resumo, é o momento entre não reconhecer ou ignorar a capacidade de mudar vidas e reconhecer e aprofundar essas capacidades. Então você está, primeiro, em um momento onde você não reconhece ou ignora as suas capacidades de mudar vidas, e o outro momento é onde você reconhece e aprofunda essas habilidades. Então o autor, ele tenta trazer esses conceitos, né, e tenta trazer também essas formas de você estar aprofundando essas habilidades de maneira que você consiga de fato encontrar a sua voz, que ele usa esse termo que eu acho bem interessante, e transmitir as suas ideias para a pessoa como um expert, como um guia, né, guiando as pessoas para um objetivo que elas estão buscando, certo? E aqui dentro desse capítulo em específico, dentro dessa parte específica do livro,
eu deixei algumas anotações que elas são, assim, bem motivadoras, sabe? Para quem acha, assim, que, poxa, de repente não tem aptidão para ser um expert ou que não consegue, né? Ele diz até que muitas vezes quanto mais apto você de fato é, menos você se sente apto, né? É aquele negócio do conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você se sente um mongoloide, né? Mais você se sente burro, né? E é aí de fato onde está a inteligência, em reconhecer sua própria ignorância, tá? Então eu vou trazer alguns trechos aqui que eu achei interessante, eu vou ler aqui para vocês, beleza? O Russell diz aqui que tem algumas pessoas, né? Alguns experts em desenvolvimento, vamos colocar assim, né? Que eles têm essa voz dizendo constantemente que eles são inadequados, insuficientes, que não é inteligente o suficiente, que não é focado o suficiente, que não é magro o suficiente, que não é experiente o suficiente, que não é bom o suficiente, etc, etc, etc. Então vamos supor, poxa, você é um treinador, mas você não tá magrinho, não tá no shape, e aí isso é a sua objeção para não trazer esse conteúdo para as pessoas, para não criar os seus próprios produtos, para não seguir, para não guiar as pessoas nas suas próprias jornadas, entende? Então, isso é muito interessante a gente pensar nisso. Quando eu olho para mim mesmo, né, eu vejo muito disso também, e vejo muito disso nas pessoas ao meu redor também. Elas se sentem não tão qualificadas, né, quanto poderiam ser, ou quanto alguém que é super pica das galáxias do mercado é. Então, no marketing, por exemplo, que é o meu nicho, né, marketing, vendas, renda extra, de certa forma, né, criação de ativos digitais e tudo mais, tem trocentos milhares de pessoas que falam sobre o mesmo assunto. E essas pessoas, muitas vezes, faturam muito mais do que eu. E aí uma objeção minha pode ser, poxa, eu ainda não faturo 1 milhão por mês. Não, talvez não seja o momento de eu produzir conteúdo, de eu criar meus próprios produtos ou coisa do tipo, né? Eu posso vir com essa objeção. Isso é de fato muito frequente, eu vejo isso acontecendo com as pessoas ao meu redor, e também tendo esse contato com experts e estando no mercado, eu vejo isso de fato acontecendo no mercado. E aí o Russell também diz aqui que esses mesmos sentimentos, que é essa sensação de não ser inteligente o suficiente, né, não ser suficiente, esses mesmos sentimentos impedem que a maioria assuma o papel de expert. A voz os impede de assumir esse papel. E é uma tragédia por alguns motivos. Em primeiro lugar, priva-os da experiência e das oportunidades que deveriam ter. E, mais importante, priva as pessoas cujas vidas poderiam mudar. Essas pessoas a quem você poderia servir compartilhando suas habilidades e seus talentos especializados dados por Deus, podem nunca ser alcançadas. Então, quando você deixa de expor o que você sabe, você deixa de alcançar e transformar pessoas. E, cara, isso tem um significado muito maior, e de verdade muito maior, do que você ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, tá? Existe um significado muito maior em transformar vidas, e as vidas que transformam a partir das pessoas que você transforma. Então, assim, é um loop infinito de geração de valor, de geração de transformação. Então você transforma alguém com o seu conteúdo, essa pessoa transforma outra pessoa, e assim vai. E nisso a gente acaba gerando uma transformação tão grande que a gente não tem nem noção. Agora você imagina a quantidade de pessoas que eu e você deixamos de transformar, deixamos de alcançar, porque eu também estou começando nisso agora. Imagina a quantidade de pessoas que eu deixei de alcançar ao longo de todo esse tempo que eu não estou produzindo conteúdo. Ao longo de todo esse tempo que eu não criei o meu primeiro produto que vai realmente transformar as pessoas, eu não coloquei esse produto no mercado, não trouxe a oportunidade para as pessoas consumirem esse produto, se transformarem e transformarem outras pessoas. Imagine o impacto que eu não deixei de gerar na sociedade, na humanidade, só por ficar na minha, por guardar esse conhecimento, por, sei lá, só continuar aqui nos bastidores, sem falar nada para ninguém. Poderia continuar assim. Eu tô fazendo isso aqui de graça. Não, o YouTube não me paga nada hoje. Meu último vídeo deu 6 views. Eu tenho 1 inscrito hoje no canal. Poderia ficar na minha. Pô, dá maior trabalho fazer esse vídeo. Você viu aí, né? No início do vídeo tem o time-lapse. Poxa, isso aí é mais de 1 hora que eu parei aqui para produzir esse conteúdo. Imagina o tempo também que leva para gravar isso, para editar, depois para postar, para quase ninguém ver. Eu poderia simplesmente continuar tocando minha operação, continuar gerando muito faturamento para meus clientes e, consequentemente, para minha empresa, e seguir assim nos bastidores, sem botar a cara, né? Mas existe um valor enorme em botar a cara aqui e transmitir esse conteúdo, mesmo que a princípio poucas pessoas sejam alcançadas. Eu não quero alcançar todo mundo agora, mas a gente tem que começar de algum lugar, tá?
tá? E o começo é difícil de verdade. O começo é complicado. E aí, continuando nas palavras do Russell aqui, existem pessoas hoje que precisam do que você tem. E elas estão apenas esperando que você encontre sua voz para que possa ajudá-las a mudar suas vidas. Que tragédia será para elas se você não desenvolver sua voz agora? Que tragédia será para elas o seu conteúdo não alcançar essas pessoas? Se você não der pelo menos essa oportunidade, né, que esse conteúdo alcance essas pessoas. Outro problema que atinge as pessoas é que nossas próprias habilidades únicas são coisas instintivas para nós. Então, não parecem tão incríveis. E nós as diminuímos. Eu vejo muito isso acontecer, né? Às vezes a gente faz algo excepcional que as pessoas valorizam muito de forma geral, mas nós mesmos encaramos como algo, assim, normal. Mais um dia, mais uma tarefa do meu dia. Meu palpite é que o seu superpoder não parece grande coisa pra você. É algo que vem com naturalidade, tão simples, que nem deve ser tão importante. Se você é um cozinheiro incrível, não é grande coisa pra você, mas pra alguém que não sabe cozinhar, é uma grande coisa. E continuando aqui, ele deixa até um conselho, né? Olhe para o que você faz com facilidade e o que você gosta de explorar. E é provável que seja aí que o seu superpoder esteja escondido, apenas esperando para ser desenvolvido e compartilhado com o mundo. Então vale essa reflexão para que você encontre esse superpoder. Eu gostei muito dessa primeira definição do sonhador, que ela é bem motivadora e ela quebra vários paradigmas que nós mesmos às vezes nos colocamos como limitações para de fato botar a cara e fazer as coisas acontecerem, né? O expert, ele não pode ter essa limitação, né? E aí nós vamos para a fase número 2, que é assumindo a identidade de repórter. E, cara, se for para resumir essa fase, né? Ela tá ali naquela parte ainda de crescimento, né? Então ela é a segunda fase ali, tá depois do sonhador. E se for para resumir com uma frase, é a seguinte: aprender com os outros, tá? Então você pode aprender com os outros de diversas maneiras, né? E aprendendo com os outros, você pode, inclusive, aprender muito mais do que diversos tipos de formações, MBA ou qualquer coisa do tipo. Você sentar numa mesa e trocar ideia com a pessoa correta pode te gerar um valor enorme e, de fato, mudar a sua vida e o seu negócio, né? Então aqui ele coloca algumas formas de fazer isso. As principais são as seguintes: ir a eventos. Então, você indo a eventos, você vai ver aquele cara performando ao vivo para você e vai aprender com ele, assim como a pessoa ao seu lado e tudo mais, fazendo networking, conversando com as pessoas no evento, né? Dependendo do evento que você for, tem um valor enorme, né? E trocar ideia com as pessoas presentes ali, geralmente essas pessoas são ultra qualificadas, você pode aprender muito, né? Outra forma é criar um programa ou podcast, que ele dá um exemplo muito interessante aqui do próprio programa que ele criou, e ele também posiciona isso, e eu até concordo também com esse posicionamento dele. Quando você tem um podcast, você traz convidados do seu nicho e tal, é quase como se aquele cara sentasse ali e te desse uma mentoria, uma consultoria ali durante aquele momento. Você faz as perguntas que você quer fazer, né, como um repórter naquele momento ali, e você vai aprender com aquela pessoa. Então você pode perguntar o que quiser para ela, e aqueles insights e tudo mais são valiosos, além de ser valiosos para o público, são valiosos também para você. E aí, depois da fase do repórter, ele coloca aqui que tem a mudança do crescimento para contribuição, que é aquilo que a gente falou lá no começo dessa parte específica do livro, né? Que tem a primeira parte, que é sonhador e repórter, e essa parte ela está em crescimento, que é a parte onde o expert está em crescimento, né? E tem a segunda parte que é contribuição, que tem o criador de frameworks, o servidor e o expert ou guia, né? Que é a etapa final. E aqui nessa parte específica que ele fala da mudança de crescimento para contribuição, tem uma frase interessante, que é: a contribuição é a chave para o crescimento contínuo. E cara, o que é a contribuição? Contribuição é o que eu tô fazendo aqui, né? Contribuindo com você. Eu espero estar contribuindo com você, somando valor de alguma forma, somando com insights ou com conhecimento aqui. Quando eu cito uma frase do Russell que me chamou a atenção, poxa, eu tô filtrando esse conhecimento, as coisas que mais me pareceram relevantes, que mais me chamaram a atenção, e tô transmitindo para você com os meus comentários, da minha perspectiva. Isso tem valor. Isso contribui para algumas pessoas, talvez não para você. Comenta aí embaixo, esse vídeo está contribuindo para você? Gostaria muito de saber se
se isso realmente está gerando valor para você aí do outro lado. E essa questão da contribuição também me fez lembrar de uma etapa da minha vida onde eu dava aula de inglês. Gente, sabe por que eu dava aula de inglês? Porque eu terminei meu curso de inglês e eu não estava tão seguro quanto ao idioma. E eu também não podia ir para outro país naquele momento. E aí surgiu essa oportunidade de me tornar professor de inglês nessa mesma escola que eu estudei, que é uma escola bem conhecida aí, foi bem legal essa experiência. E eu entrei como professor justamente nesse sentido de aperfeiçoar, por meio da contribuição, o conhecimento que eu adquiri como aluno, né. Então sempre ali durante as aulas e tal, eu estava sempre revisando os mesmos conteúdos que eu via como aluno. Eu atendia turmas de alto nível, turmas iniciantes também, e ali, tanto no iniciante eu tinha aquele aprendizado de sintetizar o conhecimento de uma forma que fique mais clara ali para quem não tem tanto entendimento do assunto, e nas turmas mais avançadas, eu entrava na aula falando 100% inglês, saía da aula falando 100% inglês, atendia cada um dos alunos falando 100% inglês. Então era uma forma de me expor ao idioma e de me comunicar. Isso foi muito importante na minha vida. Me trouxe habilidades que eu exerço até hoje, como eu estou exercendo aqui com você, que é a habilidade de comunicação, né? E o próprio inglês, né? Que eu tive uma evolução muito interessante durante esse período. Então eu recomendo bastante para você que está indo dessa etapa do crescimento para a contribuição, que você busque de fato ajudar as pessoas de alguma forma, seja exercendo uma função em alguma empresa, ou como eu estou fazendo aqui, produzindo conteúdo, criando conteúdo para a internet, pode ser para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, seja o lugar que for, mas sirva as pessoas, né? Transmita esse conhecimento, porque isso vai ser muito valioso para você e vai contribuir muito em várias outras coisas, como a gente vai ver aqui, que aí a gente entra na fase 3. Como eu disse anteriormente, né? E eu vou pedir para o editor, por favor, colocar o framework aí que mostra as etapas, né? Que vai do crescimento para a contribuição. Quando chega na contribuição, a gente tem o criador de frameworks, o servidor e o expert ou guia. Então agora na fase 3 a gente está justamente no criador de framework. E aí essa fase 3, como vocês podem ver aqui, são várias páginas, né? São várias páginas até chegar na fase 4. E aí, para resumir essas várias páginas, são 3 etapas para você criar seus próprios frameworks. A primeira é: crie sua hipótese de framework. E o que que é essa primeira etapa? É basicamente você vai pegar tudo que você aprendeu ali naquela parte de crescimento, onde você era o sonhador e depois o repórter e aprendeu com outras pessoas. Você vai pegar esse conhecimento que você adquiriu, essas habilidades que você já tem, essas habilidades que você adquiriu com outras pessoas, por meio dessas entrevistas, esses aprendizados com outras pessoas e tudo mais, e você vai criar essas hipóteses que são basicamente passos para que as pessoas, o seu público final, as pessoas que você quer transformar, gerar resultado, alcancem um objetivo específico. Aqui ele dá um exemplo muito interessante, que é a própria estrutura de um livro. Quando você olha lá o sumário, essa estrutura é um framework, nada mais é do que um framework. Então tem ali os passos para entregar um objetivo final, que geralmente é o objetivo final do próprio livro, né? Quando o autor escreveu o livro, geralmente ele tem um objetivo final com aquele livro, que é entregar um valor, um conhecimento, ou entregar uma história, e toda essa entrega, ela está em um framework que basicamente são as etapas ali do livro, que é os sumários, os tópicos principais, os subtópicos e tudo mais, entende? Então, basicamente, você vai criar os seus próprios sumários, os seus próprios passos para alcançar um sucesso X com base nos aprendizados que você teve ao longo da sua jornada até aqui, né? Tudo que você aprendeu com outras pessoas, que você viveu na prática, você vai criar os seus próprios frameworks, ou melhor, hipótese de framework, porque ainda não é um framework validado, que aí vem justamente a segunda parte, que é teste sua hipótese de framework em si mesmo, ou em uma cobaia, né? Então você vai pegar isso e você vai testar em uma cobaia ou em você mesmo, você vai pôr em prática e vai dizer, poxa, eu tenho uma hipótese, eu vou testar essa hipótese. Vamos ver se funciona. E aí nós vamos à última etapa, que é dar um nome autêntico ao seu framework, que traz essa questão individual, né? Que é uma coisa própria, um nome próprio para o seu framework. Como o próprio Russell coloca aqui, em todos os frameworks dele, ele dá um nome, né? Esse, por exemplo, que a gente está dentro dele nesse exato momento, que é basicamente esse vídeo, ele é esse framework, ele é o framework do As 5 Fases para se tornar um expert. Então, hoje,
nesse momento, né, nessa parte do vídeo, nós estamos na etapa número 3, finalizando a etapa número 3 e vamos agora para a etapa número 4. E essa fase 4 é trabalho de graça atendendo seus clientes dos sonhos, que é aquela etapa do servidor. Então você vai servir as pessoas, tá? De graça ou não, enfim. O ideal é que você sirva as pessoas, porque isso traz um grande aprendizado, né? Então, basicamente, você vai pegar esse framework que você testou a hipótese, né? Testou em si mesmo, o cobaia humano, que você deu um nome autêntico e tudo mais, e você vai servir as pessoas com esse framework. Você vai ver na prática ali se você consegue fazer com que pessoas reais realmente tenham resultados com seu framework. Isso é muito valioso. E tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O objetivo deste ou qualquer outro tipo de negócio não é começar com, abre aspas, como posso vender meu próprio produto, fecha aspas. Em vez disso, você deve perguntar, abre aspas, como posso atender as pessoas, fecha aspas. Cara, isso aqui é muito disruptivo. E, cara, eu vejo muita gente começando pelo produto. O cara, ele tá ali no nicho dele, né? Ele entrega muito com a dor, ele é basicamente um expert já, né? Ele já ensina as pessoas e tal, ele é aquele personagem atraente e tudo mais. Mas quando ele vai pensar em monetizar a própria habilidade, ele logo pensa, poxa, eu entendo de X. Seria interessante que eu criasse um produto Y. Esse produto Y eu não vejo no mercado. Ele vai ser, assim, surreal, vai ser transformador, vai ser inovador, né? E aí, tipo assim, é muito na mente do próprio cara, né? Se o cara fosse vender aquele produto para ele mesmo, de repente até comprado. Mas quando a gente olha para o público, para o mercado, né? Quando a gente olha para o mercado, não é um produto que as pessoas comprariam de maneira geral. Então, para aquele cara, o produto é incrível. Para o mercado, poxa, de repente não é exatamente o que o mercado precisava naquele momento. E aí vem as decepções, né? O que mais tem, e cara, falo com convicção, o que mais tem é expert, super qualificado, lançando produtos fenomenais, super profundos, que entregam muito valor, mas que não conseguem vender esses produtos. Porque não é o que o mercado precisa, né? Então isso é muito interessante. E essa frase realmente faz muito sentido. Recomendo que você pense assim também, né? Então, em vez de pensar sobre, como eu posso vender um produto, né? Pensa mais sobre como você pode atender as pessoas, né? Porque depois vender o produto, ele vem quase que natural. Uma vez que você gera valor para as pessoas, que o seu produto, ele realmente é o que as pessoas estão buscando, vender ele fica muito mais fácil. E aí nós vamos para a fase 5, a fase final. E olha só, nós já estamos na página 58. Olha só o quanto que a gente avançou, quanto que a gente conseguiu resumir, né, e transmitir valores muito interessantes desse livro em pouquíssimo tempo aqui, né? Então, a fase 5 é, obviamente, tornando-se um expert. É a fase onde você se transforma em um expert ou um guia, né? É a última fase da etapa de contribuição. E essa é justamente a fase onde você vai assumir o papel e começar a conduzir os outros ao seu destino. E aí muitos experts têm aquela objeção, tipo, poxa, eu não tenho qualificação profissional, não tenho diploma, ou coisas do tipo, né? Poxa, eu não tenho aquele MBA, eu não sou tão bom quanto o fulano, não tenho tanto resultado quanto o fulano. E aí tem um trecho nessa parte que ele é muito bom, ele é muito, muito bom mesmo, tá? Então eu vou ler aqui, me ouça com atenção, olha só. Você não precisa ser a pessoa com mais conhecimento do mundo sobre o assunto. Precisa apenas estar um capítulo à frente das pessoas que está ajudando. Sempre haverá pessoas no mundo que são mais avançadas do que você. Isso é bom. Você pode aprender com elas, mas não deixe que isso impeça a ajudar aquelas pessoas que estão um capítulo ou dois atrás de você. E olha só, ele traz até um exemplo sobre isso, né? Tem um livro e um filme muito famoso, né, que é o Prenda-me se for capaz, que ilustra muito bem essa questão. É a história de Frank Abagnale. Frank Abagnale. Todos em silêncio! Meu nome é Sr. Abagnale. E Abagnale. Não é Abagnale, nem Abagnale, mas é Abagnale. Frank Abagnale, um gênio que abandonou o ensino médio e se tornou um vigarista famoso, que se fez passar por piloto de avião, pediatra e promotor de justiça, entre outras coisas. A certa altura, ele começa a dar aula de sociologia na BYU, leciona um semestre inteiro
e ninguém descobre que ele não é o professor de verdade. Alguém, por favor, quer me dizer onde pararam no livro? Pessoal, se eu tiver que pedir novamente, eu vou punir a turma inteira, todos sentados. Capítulo 7. Por favor, abram seus livros no capítulo 8, vamos começar daí. Com licença, qual é seu nome? Brad. Brad, eu quero que você fique ali de pé, de frente para a turma e leia a conversação número 5. Les Français sont généralement considérés como... Senhor e senhora Abigail, não se trata da frequência de seu filho. Eu lamento informá-los de que, na última semana, Frank tem dado as aulas de francês da senhora Glasser. Mais tarde, quando finalmente o pegam, as autoridades perguntam como ele conseguia dar aula se não sabia nada sobre sociologia avançada. A Bagnali explicou que tudo o que ele precisava para dar aula era estar um capítulo à frente dos seus alunos. E, cara, eu me identifiquei muito com isso. Porque muitas vezes, como professor, eu não sabia, tipo assim, antes de ver a aula ali, antes de estudar a aula, eu não conseguiria performar aquela aula plenamente para os alunos, sem ter nenhuma dúvida, sem ter 100% de certeza sobre tudo que eu tô falando, né? Então, a gente sempre dedicava muito tempo, né? Vários minutos, às vezes horas, para preparar as aulas antes daquele momento onde a gente está lecionando ali, entregando, performando aquela aula específica. E eu só conseguia performar com qualidade, muitas vezes, porque eu estudava a aula que eu ia performar naquele dia antes de performá-la. Então, você só precisa, muitas vezes, estar um capítulo, ou às vezes até uma página, à frente da pessoa que você está ensinando. Então, essa questão de, tipo, poxa, eu não tenho conhecimento, eu não tô pronto, tal. Cara, tem uma pessoa que tá uma página atrás de você que tá louca para aprender isso que você tem para transmitir. Tem pessoas que estão capítulos atrás de você que precisam do que você tem aí já de conhecimento para transmitir. Tem pessoas que nem começaram a ler o livro, que precisam desse conhecimento. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô trazendo conhecimento desse livro. Tem pessoas que, poxa, tem preguiça de ler esse livro. E olha o valor que eu tô entregando aqui. Você não precisa nem ler o livro, né? Não que você não precise ler, né? Para você aprofundar, obviamente, você vai ler o livro. Eu tô trazendo os pontos principais aqui. Mas você entende que tem muito conhecimento dentro disso que eu tô transmitindo aqui para você. E eu só preciso estar alguns capítulos à frente, algumas páginas à frente, para transmitir isso aqui como uma autoridade no assunto, como um expert no assunto. Cara, isso é muito bacana, tá? Esses trechos aqui, realmente, tipo, são coisas assim, meio óbvias às vezes, mas que, poxa, abrem muita mente, né? Ainda mais quando a gente vê uma figura que é especialista no nicho falando essas palavras, né? Transmitindo essas palavras, o que é muito bacana. E é aqui, onde se encontra essa $1 bill, que a gente encerra o vídeo de hoje. E no próximo vídeo nós já vamos falar sobre os 3 principais mercados ou desejos. E aí já antecipando para você, ó, os 3 principais são riqueza, saúde e relacionamentos. Dentro desses principais mercados ou desejos nós temos submercados. E dentro desses submercados nós temos nichos. E aí a gente tem muito conhecimento para transmitir sobre isso. Então, e para não perder o próximo vídeo, é óbvio que você vai se inscrever nesse canal e você vai ativar o sininho também. E se você não deixou o like lá no começo, poxa, eu justifiquei a sua presença até aqui. Eu tentei pelo menos entregar muito valor. Se correspondeu às suas expectativas, deixa o like. Se não correspondeu, deixa o dislike. O dislike também é muito importante, tá bom? E se puder, comenta aí. O que você está achando dessa série de vídeos? Está contribuindo para você, não tá? E também manda esse vídeo para aquele amigo que também quer entender um pouco mais sobre esse negócio de ser um expert, sobre criar conteúdo, produzir conteúdo, sobre criar seus próprios produtos digitais e tudo mais, porque eu tenho certeza que esse canal contribui muito para ele. Não guarde esse conhecimento para você, transmita para outras pessoas. Também existe um valor enorme quando você pega algo de valor e transmite esse algo de valor para outra pessoa, tá? Isso agrega muito para você também, não só para outra pessoa, pro fulano ali. De repente esse fulano também vai contribuir para você no futuro. Pensa nisso, beleza? Até o próximo vídeo e tamo junto.